pescador, preciso desse rio. E nós temos que começar a enxergar esses ribeirões pela sua forma mais singela e elementar, que são as nascentes. Então, o rio não nasce rio, ele nasce nascente. E o Rio das Gerais. Eu nasci nas margens do Rio das Velhas. E quando ele era navegável, né? E passava por lá vapores. E eles faziam compras e vendas. Então o rio era uma grande ligação para a gente. E tornou-se até um ponto turístico. Belo Horizonte tem 750 quilômetros de cursos d'água. Mais de 500 quilômetros de cursos d'água, ainda na região metropolitana, que ainda não estão canalizados. E a nossa luta é para que eles permaneçam assim e que, na verdade, a gente retire os esgotos e lixo desses cursos d'água para que a água possa fluir limpa e serena dentro da região metropolitana. Então a gente vai dar continuidade nesse trabalho aí para manter essas nascentes dessa forma aí. E a gente vai também contribuir com isso, né? Com a recuperação do Rio das Velhas, né? Porque essa água que cai aqui, ela cai no Isidoro e vai para o Rio das Velhas, né? Então a gente vai contribuir com isso também. Nós temos aqui um comitê muito ativo, né? Um comitê que tem sociedade civil, organizações de Estado e setor privado. E essa pactuação é que permite a gente discutir através dos instrumentos de gestão, como o plano diretor, a questão da outorga pelo uso da água, enfim, as ações que nós temos que fazer no sentido de revitalizar aquele rio que é fundamental para cerca de 4.500.000 pessoas. O subcomitê do Onça, a formação dele é paritária, é colegiado, e quando a gente junta tudo isso, juntamos municípios, usuários e pessoas físicas, através das organizações não governamentais. Essa união de 3 grandes grupos fazem essa questão política ser tão importante nos subcomitês. Então, valorizar o subcomitê, principalmente o nosso subcomitê do Onça, é fundamental para que a gente valorize as nossas nascentes, valorize os nossos cursos d'água e valorize a nossa questão socioambiental. E quando a gente veio trabalhar com o subcomitê de bacia, que a gente foi se aproximando, né? Primeiro a gente se aproximou do projeto Manuelzão e depois do subcomitê de bacias. Então, para a gente, agregou esse valor maior ainda, assim, por que cuidar das nascentes, por que cuidar dessa região nossa aqui? Principalmente porque a gente faz parte de uma coisa maior, está tudo interligado, a questão das bacias, e porque a gente está no berço. Porque até então a gente não tinha levado em consideração que aqui é berço, berço do Onça. Eu sou um pescador, preciso desse rio. E quando a tarde cai... O projeto de valorização de nascentes, ele vem de um desejo, de uma vontade de pessoas que gostam de água, gostam de cuidar das águas e que, reunidas dentro do subcomitê da Bacia do Onça, entenderam de pegar dos recursos de cobrança do uso da água e traduzir isso num projeto de cadastro de nascentes e valorização de seus cuidadores. Nós precisamos preservar as nascentes urbanas, porque hoje tudo que fizer para as nascentes é muito importante e temos que pensar nas pessoas vindouras que possam dar prosseguimento a esse trabalho. Esse projeto hidroambiental, no terceiro momento, ele cadastrou 607 nascentes. E não é um simples cadastro, ele cadastra, ele valoriza o cuidador, ele tem a valorização socioambiental, ele faz os simpósios e faz o seminário final com o intuito de integrar e dar possibilidade de um cuidado futuro. No cadastramento, o primeiro passo foi localizar estas nascentes. Depois, fomos com o aplicativo e marcamos a coordenada geográfica
e avaliamos as questões socioambientais do entorno da nascente, de como a nascente era utilizada, nível de impermeabilização do solo, se era usado para lavar carro, se era usado para abastecer o corpo hídrico. Para mim, que pertence à comunidade local, foi um trabalho muito importante. A região de Vilarinho aqui pertence à Venda Nova. E Venda Nova tem mais de 300 anos de história, né? A gente atua mais aqui na região que chama Córrego do Capão, que era uma antiga fazenda chamada Capão. Nosso trabalho é de revitalização dessa bacia. E a gente foi descobrindo nesse trabalho de envolver a comunidade, de pesquisar, né? Foi descobrindo coisas interessantes que tem na região. Faço parte aqui do Núcleo Tamboril, que também pertence a toda essa região da Isidória. E isso aqui é muito importante para mim e para a sobrevivência dos meus filhos, que foi criado tudo aqui. Mas aqui tem muito lugar ótimo, por exemplo, nós temos a mata aqui, próxima aqui, que dá um alívio sobre aquecimento, dá uma tranquilidade para a gente respirar um pouco melhor. É muito tranquilo, eu gosto muito dessa região aqui. A partir da década de 70, né, que a gente tem uma ocupação um pouco mais intensa por parte do Baixo Onça. E aí, logicamente, que a gente tem uma intervenção direta na questão do meio natural, né? Apesar, né, contrário a isso tudo, é uma das regiões mais preservadas que a gente tem de Belo Horizonte. Também foi feita a análise da água. Através de um kit, estudamos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água. Foi importante porque assim a comunidade pôde saber como utilizar a água melhor. Durante o período do curso, foi realizado então um plantio de mudas em 2 locais específicos. Foi o Parque Ciliar do Onça, especificamente na nascente fundamental, e no Parque Estadual Serra Verde, né, que tem essa característica ali de colaborar com a recuperação dessas áreas de recarga. Outra ação durante o curso foi a realização do cercamento. Isso ocorreu, né, no Parque Estadual Serra Verde e tem uma importância da identificação do local. E através do cercamento, a gente consegue então preservar essa área, trazendo aquelas características originais do local ao longo do tempo. Já no início do projeto foi apresentado seminários justamente para a apresentação do projeto e discutir o que era aquele projeto. E isso foi muito importante para a integração das pessoas, capacitação de novas lideranças comunitárias. O curso que nós fizemos aqui foi muito importante porque, além da gente ter conhecimento e a sabedoria sobre as questões do meio ambiente, sobre as questões de revitalização dos córregos e rios, e principalmente esse remanejo das nascentes, é uma coisa muito importante, que, apesar de eu ser uma pessoa da roça, muitas coisas eu não sabia. Então, ao fazer essa valorização de todos os cuidadores, da comunidade no entorno, dando inclusive qualificação e troca de experiência com eles, nós conseguimos dar uma visibilidade e uma possibilidade de continuidade desses projetos hidroambientais. Para nós que somos da educação, eu principalmente, é muito importante envolver as crianças, os jovens, né, a comunidade nesses projetos que a gente tem, principalmente esse do plano de manejo comunitário, né? Então a gente já vinha praticando isso há muito tempo, só que de maneira isolada. E com esse movimento, com esse caminhar, a gente foi descobrindo outras pessoas que tinham os mesmos interesses, né? E a gente foi juntando forças nessas relações, nessas redes. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Aqui chegamos enfim a um ponto sem regresso,
ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada ano, como um progresso insano que marcha pro retrocesso. É só o começo. Aqui chegamos, porém, num evento diferente, onde a gente se entretém um ao outro frente a frente, deixando um pouco ao fundo o ambiente do mundo. Por esse aqui entre a gente é só o começo. Assim nesse... Uma vez cadastrado essas nascentes e cadastrado também seus cuidadores, é o momento agora da gente, juntando todas essas etapas, fazer um processo de unificar essa bacia, né? Um bom trabalho para que essa cidadania pelas águas possa acontecer e para que a gente realmente possa dizer em um determinado momento: deixe o onça beber água limpa. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo.